Oi, gente, bem-vindos de volta. Gálatas capítulo 5 ainda. Vamos terminar o capítulo aqui. Vamos lembrar um pouco sobre o que a gente está falando. Estamos falando sobre liberdade em Cristo. Essa liberdade, ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Recebemos liberdade em Jesus, com a salvação que recebemos. Ele pagou o preço, não existe mais nada que tem que ser feito para a gente ser justificado. Então, isso traz uma liberdade para a gente, porque nós sabemos que somos salvos. Eu não preciso produzir salvação. Jesus já produziu essa salvação e eu posso viver sempre nessa liberdade. Eu sou livre da lei, eu sou livre de pecado, agora eu posso viver com liberdade o que Deus já fez no meu coração. Mas ele fala no final dos versículos que a gente viu a última vez, ele fala que vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então nós recebemos a liberdade, estamos livres desse peso da lei, mas estamos livres disso para poder agora amar pessoas. Essa liberdade que Deus nos deu é para amar Deus e para amar as pessoas. Esse é o foco principal da liberdade que recebemos. Então, agora ele vai começar a falar sobre essa liberdade, o que essa liberdade pode produzir. Estando livre dessas coisas, podemos focar naquilo que é mais importante. E ele fala a forma que a gente faz isso é no Espírito. Nós temos agora o Espírito de Deus em nós, para nos dar o coração de Deus e para nos dar o poder de Deus. Então, agora vamos entrar aqui na segunda parte de capítulo 5, e ele vai falar sobre essa vida pelo Espírito. Versículo 16, ele fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós temos liberdade, sim, falamos sobre isso no começo do capítulo. Liberdade nós recebemos, mas nós temos que entender que essa liberdade não é liberdade para continuar em pecado. A liberdade que nós temos é a liberdade de viver sem ser preso ao nosso pecado, à nossa carne. Nós não somos mais escravos da nossa carne, porque agora nós temos o Espírito. Agora nós temos outra opção. Quando antes de Jesus, a gente não tinha essa vida, esse poder do Espírito em nós. Agora nós temos. Agora a gente pode viver no Espírito, não preso àquilo que prendia a gente antes. Agora nós vivemos no Espírito e não mais obedecendo os desejos da carne. Agora, versículo 17, ele vai falar assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui ele fala sobre essa guerra que existe. O problema é que nós ainda temos a carne. Sim, nós temos o Espírito, nós temos essa opção de viver diferente agora. Nós temos o poder de Deus em nós para viver pelo Espírito. Legal. Agora, a nossa realidade é que a gente também tem a nossa carne. A gente também tem essa briga que vai acontecer, uma guerra dentro de nós, e ele fala que a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer. O que o Espírito quer, a gente vai ver aqui o fruto do Espírito. O que o Espírito quer é alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, essas coisas de Deus. Esse é a obra do Espírito. O que minha carne quer é tudo para mim mesmo. É sempre egoísmo, é sempre pensar nos meus desejos, o que vai satisfazer minha carne. E agora eu tenho essas duas coisas em guerra na minha vida o dia inteiro. É a minha realidade. Então, eu faço coisas que eu não quero porque eu tenho o Espírito, e o Espírito está me convencendo de pecado, está me mostrando o que eu devo fazer, mas eu também tenho a minha carne falando mais alto às vezes, falando: faz isso, né? Você tem que satisfazer os seus desejos. Então, eu tenho essa guerra, eu tenho essa briga, e agora eu preciso matar a carne e viver para o Espírito.
Agora eu preciso parar de obedecer à carne e viver no Espírito. Mas eu não faço isso. Eu não faço isso obedecendo à lei. Eu faço isso obedecendo o Espírito. Essa é a diferença. Quando o meu foco é a lei, quando o meu foco é as regras, eu não consigo viver no Espírito. Então eu estou tentando lutar contra a minha carne com o poder da lei. Mas a lei não tem poder para transformar a minha vida. Então, eu sei que existe coisas que eu devo fazer, existe coisas que eu não devo fazer, e vivendo debaixo da lei, eu só tenho uma lista de regras. Vivendo no Espírito, o que vai mudar não é só a receita de tudo que eu tenho que fazer. Agora, vivendo no Espírito, eu tenho o coração de Deus e o poder de Deus para fazer diferente. O que vai mudar é meu coração. E é isso que nós precisamos para viver realmente essa transformação. O que tem que mudar primeiro é o coração e depois as ações. Depois de mudar os desejos no meu coração, depois eu posso mudar a forma de viver, eu posso ser transformado. Então essa é a diferença da lei e do Espírito. O Espírito vai mudar primeiro o meu coração e depois vai me dar poder para viver diferente. A lei só vai falar, você está fazendo errado, você está fazendo errado, você está fazendo errado. Não sei se vocês têm pessoas na vida de vocês que fazem isso. Às vezes eu tenho alguns filhos que são assim, eles ficam mostrando tudo que eu faço de errado. Mas não é um encorajamento, isso não me ajuda a mudar. Eu preciso saber quando eu faço errado, mas agora eu tenho o Espírito para me convencer de pecado e para me dar o poder de viver diferente. Então, vivendo no Espírito, não estamos debaixo da lei, mas nós temos o Espírito para mudar nosso coração, nossa mente, para nos dar poder para viver diferente. Versículo 19, ele fala, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui ele deu uma lista de coisas que são as obras da carne. As obras da carne. Então, se você está vendo essas coisas na sua vida, não é legalismo, não é uma lei que a gente tem que seguir, mas ele fala, se você está vendo essas coisas na sua vida, você sabe que isso veio da sua carne, e nós temos que matar a carne. Então, nós precisamos evitar, nós precisamos lutar contra esses desejos carnais, porque eles são contra, como ele falou antes, contra a obra do Espírito. E não podemos deixar essas coisas continuar. E essas coisas, essa lista aqui, ele fala egoísmo é uma das coisas, mas tudo na lista é egoísmo. Tudo aqui é eu pensando em mim mesmo. Tudo que ele fala aqui, eu não estou pensando no próximo, eu estou pensando no que eu quero, como eu quero obedecer os desejos da carne, fazer o que eu quero fazer e não pensar como vai ser o resultado para os outros. É isso que a carne faz. A carne sempre pensa em mim mesmo. E quando eu faço isso, eu vou dividir o corpo, eu vou arruinar os relacionamentos, eu vou destruir as pessoas que eu amo, porque eu não estou pensando no próximo. E eu estou pensando só na minha carne. Então o resultado disso sempre vai ser ruim, sempre vai destruir. Destruir a vida dos outros, destruir meus relacionamentos e destruir minha vida também. Então eu preciso evitar, eu preciso lutar contra essas coisas que ele fala aqui. São várias coisas, a gente não vai entrar em cada coisa porque não temos tempo para isso, mas vocês podem refletir sobre essas coisas que ele fala aqui, essas obras da carne que ele fala. Agora, versículo 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. É interessante isso. Olha como ele fala a diferença aqui. Ele fala sobre as obras da carne e ele fala sobre o fruto do Espírito. Então, o que vem do Espírito é algo que vai nascer naturalmente. É algo que vai nascer sem a gente forçar. É o que nasce naturalmente porque estamos
no Espírito, porque estamos permanecendo na videira, né? João 15, Jesus nos ensina que permanecendo na videira nós vamos dar muito fruto. Então é a mesma ideia aqui. Quando estamos em Jesus, naturalmente nós vamos produzir esses frutos. Por isso que nós temos liberdade. Nós temos liberdade porque estando em Jesus, naturalmente o Espírito vai produzir essas coisas. Eu não preciso ficar preso a uma lista de regras. Eu não preciso voltar para a lei de Moisés, porque eu tenho o Espírito que naturalmente está agindo na minha vida e eu tenho coisas que antes de Jesus eu fazia com prazer. Eu fazia e me deixava feliz, porque era carnal. Mas agora, depois de aceitar Jesus, eu não tenho mais prazer em fazer essas coisas. Porque o Espírito está agindo e mostrando que isso aqui não é o que você precisa. Isso aqui não faz bem para você. Isso aqui vai arruinar seus relacionamentos, vai arruinar sua vida. E por causa disso, eu estou sendo convencido e o que me dava prazer antes, agora não dá mais. Agora eu estou sendo convencido e Deus está mudando o meu coração para eu não ter o desejo de continuar fazendo as coisas erradas. Então eu não estou debaixo de uma lei, de uma lista de regras, de legalismo. Agora eu tenho o fruto do Espírito, que Ele está produzindo isso na minha vida e naturalmente, estando em Jesus, isso vai ser produzido. Então o fruto do Espírito é amor. Alguns falam que o fruto do Espírito é amor e tendo amor vai produzir as outras coisas. Naturalmente, tendo amor, você vai ter alegria, vai ter paz, vai ter paciência. Então, o fruto do Espírito é sempre amor. O que o Espírito vai produzir nas nossas vidas é amor. E nós precisamos desse amor, é o que a gente mais precisa, né? Então, as obras da carne é sempre pensando em mim mesmo, mas o fruto do Espírito é amar, é pensar no próximo, é parar de pensar em mim mesmo, parar de pensar nos meus desejos e pensar no próximo. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, de novo, eu não vou entrar em cada coisa aqui, mas isso tudo é para amar, é para abençoar o próximo. A alegria que eu tenho, eu não fico mais julgando todo mundo, não fico mais irritado com inveja, ciúmes, ira. Agora eu tenho alegria. Porque eu sou salvo, porque eu tenho Jesus, eu tenho esperança, ninguém pode tirar o relacionamento que eu tenho com Deus, então eu posso ter alegria até no meio da dificuldade. E eu posso ter paz, eu não sei o que está acontecendo, estou vivendo um momento difícil, não sei qual que vai ser o futuro da minha vida, mas eu posso ter paz porque ninguém pode tirar a minha salvação, porque eu tenho Deus comigo, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então, eu tenho paciência, eu tenho amabilidade, eu posso amar as pessoas, não preciso ter mais ciúmes, não preciso competir mais com as pessoas, eu posso amar, eu posso ter fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muito legal essa lista de coisas que o fruto do Espírito é isso. O Espírito vai produzir essas coisas nas nossas vidas. E nós queremos receber essas coisas de Deus. Ele fala, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, eu preciso matar, destruir o que eu vejo que é da carne. Eu preciso continuar vivendo e encorajando o fruto do Espírito na minha vida. Ele fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, a gente recebeu nossa vida pelo Espírito, nós fomos salvos pelo Espírito, agora nós temos que sempre viver e andar no Espírito. A gente precisa receber não só no dia de salvação, mas todos os dias recebendo do Espírito para viver essas coisas que ele fala aqui. E ele fala, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, o Espírito, estando no Espírito, vai resolver esses problemas, porque agora a gente está pensando no próximo, a gente está vivendo o amor de Deus e querendo ver o melhor para os outros. Então, muita coisa legal aqui. Como eu falei, são muitas coisas aqui nesse capítulo. Queria falar muito mais sobre esse capítulo, mas eu quero encorajar vocês a parar e refletir sobre, principalmente sobre essas obras da carne e sobre o fruto do Espírito e refletir na minha própria vida. O que eu estou fazendo? Onde eu estou investindo mais? Eu estou mais investido nas obras da carne
ou no fruto do Espírito? O que está saindo mais da minha vida? O que eu preciso tirar da minha vida? Como que eu posso crucificar mais a carne? E como que eu posso viver mais no Espírito? Então, muitas coisas, mas vamos continuar refletindo sobre isso, vamos continuar deixando o Espírito falar com a gente, vamos viver nessa liberdade e viver no Espírito. Amém? Deus abençoe vocês.